Passos Coelho falou há instantes na festa do Pontal, aproveitou a rentrée política para pressionar o Tribunal Constitucional. O Primeiro-Ministro garante que a reforma do Estado é obrigatória e que se houver um terceiro chumbo do orçamento, o país vai andar para trás. Estrutural da despesa são mesmo para cumprir, porque isso é essencial para o futuro do país. Ora, se algumas destas medidas tiverem contingências constitucionais que se venham a materializar, não será fácil ultrapassar esta situação. Nós só temos atrás de Portugal a Itália e a Grécia. A Itália com o peso que as máfias têm ainda sob a administração e a Grécia que é um país completamente desestruturado. Portanto, atrás de nós só a Itália e a Grécia. Mas se pensarmos numa perspectiva mais dinâmica ao longo do tempo, o que é que se passou com Portugal? Em 2000 ocupávamos a 23ª posição. Em 2012, como disse, 33º. Ou seja, em apenas uma década, Portugal desceu 10 lugares no ranking da transparência mundial. Deixe-me só dizer, a sua posição. Nenhum país no mundo teve uma degradação tão grave em termos de transparência. É por isso que eu às vezes, quando ouço os políticos portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que temos que tratar da imagem do país e do prestígio de Portugal nas instituições, aliás, ouvimos até há dias o Presidente da República dizer que o prestígio do país aumentaria muito se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Isto é anedótico. O prestígio joga-se aqui nesta percepção sobre a corrupção ou a ausência dela por parte de quem cá vem fazer negócios. O prestígio do país aumentaria muito se nós, em vez de estarmos a ter este downgrade terrível em termos de corrupção, começássemos a ter uma recuperação. Mas, enfim, isto, digamos, são os indicadores mais macro, mais importantes. Mas agora vamos a outro tipo de indicadores. Recuperação de ativos por via da corrupção. Milhares de milhões de euros na Alemanha que são recuperados em contas no Luxemburgo a indivíduos que andaram a brincar com a corrupção na Alemanha. Em França, aliás, quem desenvolveu muito isso foi Christine Lagarde, enquanto ministra de Sarkozy, recuperou milhares de milhões. Em Itália recupera-se dinheiro, na Grécia recupera-se dinheiro e em Portugal zero. Nós temos uma ótima legislação de recuperação de ativos. Eu acho só que a legislação de recuperação de ativos, não sei se iremos falar disso, só na questão, é de 2010, só na questão do BPN podiam-se buscar 2 ou 3 mil milhões e até agora foi-se buscar zero e eu temo que se vá continuar neste cenário. Mas o que é facto é que em termos de recuperação de ativos, nós zero. Portanto, os índices são maus, a recuperação de ativos não existe, etc, etc. Repare que no interior, o índice de compadrio e tráfico de influência é de tal ordem que ninguém que esteja fora da rede clientelar do Presidente da Câmara local consegue fazer seja o que for. Repare, num concelho pequeno do país, com menos de 10 mil eleitores, e são cerca de 80% dos concelhos que estão a esta dimensão, o maior empregador é a Câmara. O segundo maior empregador é a Misericórdia Local ou uma instituição de solidariedade. O terceiro é uma empresa, mas que depende absolutamente das redes de influência com a Câmara. O que quer dizer que não há possibilidade de montar nenhum negócio que não dependa deste tipo de tráfico de influências. No interior, as empresas estão sujeitas a esses 2 ou 3 que mandam, efetivamente. E no litoral estão sujeitas a meia dúzia ou uma dúzia de grandes corporações que, em conjunto com o Estado, que lhes faz as leis à medida, têm que submeter-se a essa regra. Há de reparar que nós temos, em quase todos os concelhos, há um parque industrial. Sim. Todos os parques industriais estão vazios. Porquê? Porque os presidentes de Câmara não querem lá empresas a sério, empresas que de facto vão dinamizar a economia. Não, querem que estejam lá as empresas que sejam submissas ao poder local, ao poder vigente e que de preferência sirvam para dar empregos e taxos à malta que apoia o Presidente da Câmara. E não saímos disto? Absolutamente. Porque é que não há parques industriais porque as pessoas não querem investir? Não, porque um verdadeiro empresário não pode investir num pequeno concelho porque sabe perfeitamente que a sua atividade vai depender muito do poder local vigente e, além disso, nem sequer pode ter recursos humanos de qualidade porque vai ter que colocar como empregados aqueles que forem indicados pelo Presidente da Câmara lá da Terra. E não é só isso. É que mesmo já neste período de austeridade, nas PPPs rodoviárias, por exemplo, continua-se a dar dinheiro a mais aos concessionários. Depois da renegociação? É que há aqui 3 pecados mortais, se quiser, nas parcerias público-privadas. Um tem a ver com o que o doutor disse, que são taxas internas de rentabilidade muito altas, que ainda por cima são garantidas através de um mecanismo que é a taxa de disponibilidade diária. Ou seja, o facto da autoestrada estar lá, para simplificar e falarmos nas rodoviárias, o facto da autoestrada estar lá leva a uma receita diária de X, o que quer dizer que na autoestrada Vila do Conde, Viana do Castelo, por exemplo, que eu frequento muitas vezes, chova ou faça sol, nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário leva 50 milhões de euros. Este é o primeiro pecado mortal. Mas depois há outros 2 igualmente graves ou talvez mais graves. E que têm a ver com isto.
As últimas contas que temos sobre PPPs rodoviárias são relativas a 2011, foram publicadas em 2012. As de 2012 chegarão daqui a uns tempos. Pois, sabem quanto é que se pagou a mais nas PPPs rodoviárias em 2011? 900 milhões de euros. 900 milhões de euros. Todo o dinheiro que foi tirado aos funcionários públicos desse ano foi direitinho para os concessionários das PPPs. Não foi o que se pagou, atenção, foi o que se pagou a mais em termos de acordos de reequilíbrio financeiro, que obviamente são sempre muito bem arquitetados, muito bem justificados, muitas sociedades de advogados a tratar nisso, que normalmente são sociedades de advogados dos políticos do costume, e conseguiram sacar ao Estado uma gorjeta de 900 milhões de euros. Ao Estado, isto é, a nós. A nós todos. E esse é o segundo pecado mortal. Portanto, mas isto, há outro... Deixe-me só interromper. Isto não é uma economia de mercado verdadeiramente. É uma economia protegida para algo. Isto é banditagem. Mas ainda há um terceiro aspecto que esse é verdadeiramente mafioso, que é, e estou a falar das parcerias público-privadas rodoviárias. Sim. Está previsto que haja compensações aos concessionários quando diminui a sinistralidade, portanto, prémios, e multas quando a sinistralidade aumenta. Mas é assim, se numa qualquer autoestrada a sinistralidade aumentar 10%, as multas são da ordem de 100 ou 200 vezes menores do que os prémios são quando a sinistralidade diminui. Isto acontece porquê? Porque alguém introduziu Dê-me exemplos em valor absoluto. Só para ter uma ideia, na autoestrada de Viana, que tem as contas mais presentes, se houver um aumento de sinistralidade da ordem dos 10%, quer dizer que a multa para o concessionário é de ser de 600 mil euros. Sim. Se a sinistralidade diminuir os mesmos 10%, é de 20 e tal milhões de euros. A favor do concessionário. Absolutamente. Estamos a falar de relações de 1 para 300, 1 para 400. Mas, doutor, agora deixe-me só dizer... Isto é uma desproporção enorme. Aqui não há indício de que houve conluio ou qualquer outra coisa. Doutor, eu desculpe interromper. Se eu fosse magistrado, enfim, pensaria em mandar prender a pessoa que meteu aquela fórmula na lei. O problema é que isto atingiu uma dimensão tal que já não é um problema só de procurador ou de ministério, é um problema de regime. Quando falamos das PPPs, sim, as entidades envolvidas neste processo são... naturalmente os procuradores, mas o Governo, o Parlamento, a promiscuidade entre os negócios e a política e as outras atividades são de tal ordem que o problema já não é só um problema de justiça, é um problema de regime. Quer dizer, quando diz de regime, vários atores conjugados para o mesmo fim? Todos os atores relevantes na política conjugados para o mesmo fim. As parcerias público-privadas... Posso enumerar políticos? Alguns banqueiros, alguns, sublinho. A maioria dos políticos acabam alguns por ser... grandes gestores de grandes empresas. Sim. Alguns construtores, consultores, escritórios de advogados. Omiti algum? Não, aliás, repare, nem é bem enumerar, porque alguns desses são os mesmos. Portanto, há aí uma grande interseção entre esses conjuntos. Repare, são os mesmos porque são sócios de um lado e do outro. Não, e são os mesmos atores. Só no Parlamento, 1/3 dos parlamentares, 1/3 dos deputados, são administradores, diretores, consultores ou advogados das grandes empresas que fazem negócios com o Estado. Essas questões... usa uma expressão Parlamento Central de Negócios. É verdade, é verdade. Repare, falou aqui da questão da EDP. A questão da privatização da EDP é um processo que não foi fiscalizado a nível nenhum. Obviamente os magistrados serão os últimos responsáveis nesta matéria. Porque, repare, há uma comissão parlamentar para acompanhar o processo de privatização da EDP. Houve, aliás, que é uma comissão parlamentar, que é a comissão parlamentar da Troika, no fundo, de acompanhamento do programa de assistência financeira. Uma comissão parlamentar eventual, mas que acompanha o programa de assistência financeira. E, portanto, nessa sua condição, deve fiscalizar o processo de privatização da EDP. Mas, repare, temos a vice-presidente dessa comissão parlamentar, um senhor deputado que se chama Miguel Frasquilho, que trabalha no Grupo Espírito Santo, ainda por cima na empresa do Grupo Espírito Santo, NECI, que foi a empresa que assessorou os chineses na compra da EDP. Portanto, este senhor não pode fiscalizar o processo. Na mesma comissão parlamentar estava à época o Adolfo Mesquita Nunes, deputado, que agora, aliás, está no Governo, que é de uma sociedade de advogados que assessorava a EDP e o Governo nessas matérias. Portanto, também não pode fiscalizar. Na mesma comissão parlamentar, a fiscalizar o processo de privatização da EDP, estava Pedro Pinto, que é consultor de duas empresas que dependem absolutamente da EDP. Portanto, não é esta comissão parlamentar que vai fiscalizar a atividade de privatização da EDP, em que todos eles, ou uma parte significativa, nomeadamente os mais importantes, são intervenientes. E depois vai ser o Governo que vai fiscalizar a privatização que ele próprio está a fazer. Devia haver uma comissão externa de fiscalização do Governo. Mas o que aconteceu é que o Governo nomeou uma comissão com catedráticos, com académicos como Daniel Bessa e outros, mas era uma comissão governamental, portanto não era independente do Governo. E o próprio Conselho de Prevenção da Corrupção teve uma intervenção nesta matéria a posteriori. Portanto, vem fazer prevenção a posteriori, que em termos semânticos é assim algo de estranho. Ou seja, ninguém fiscalizou
a privatização da EDP. E o processo foi tão transparente e tão claro que ao fim de 3 meses já estava a ser investigado justamente pelo Ministério Público. Portanto, foi um processo completamente opaco. E em cada exemplo que aqui dessemos, os atores são sempre os mesmos. Por isso é que diz que é um problema de regime. Absolutamente. É que todos esses casos, invariavelmente, é pegar em recursos públicos e pagar a privados. Mas eu faço uma pergunta até parecida com essas. Por que razão os senhores da Luz ao Ponte, pelo facto de terem feito a Ponte Vasco da Gama, ficaram com as receitas da Ponte 25 de Abril, que eram do povo? E etc. E podíamos... Porque já está mais que paga. Absolutamente. Absolutamente. É assim, os senhores da Luz ao Ponte, antes de terem feito o negócio da Vasco da Gama, já estavam a receber, que é a primeira parceria público-privada. E, portanto, tem sido sempre assim, casos de corrupção sucessiva, na Expo 98, no Euro 2004, nos submarinos, etc. E, invariavelmente, é canalização de recursos do Orçamento de Estado para um conjunto de grupos económicos que criaram, não só isto, mas foram muito significativos para criar a dívida pública gigantesca que nós temos. A dívida pública gigantesca que nós temos resulta em grande parte de práticas desta natureza. Sem dúvida nenhuma. E agora pergunto eu, e não era razão para se fazer uma mega investigação ao acréscimo de dívida pública, nomeadamente nos últimos 8 a 9 anos, em que duplicou a um ritmo, isto é, aumentou a um ritmo nunca visto na história do nosso país, sobretudo desde o século XIX? Nunca visto. E justamente começar a recuperar esses ativos. Ir às PPPs e recuperar parte das rendas. Aliás, eu julgo que algumas PPPs, com as contas feitas de forma justa, deviam ser nacionalizadas e ponto final, a custo zero. E uma é claramente a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama, na altura, foi vendida à opinião pública como sendo um investimento privado, porque o Estado não tinha dinheiro para construir o equipamento, e dos cerca de 900 milhões de euros, que era o custo da ponte, os privados entraram com 200 milhões. Com 200 e 900. E já pagámos muitas vezes isso até agora e continuaremos a pagar. Se a Ponte Vasco da Gama for nacionalizada a custo zero, já é um favor que se está a fazer à Luz ao Ponte. E assim sucessivamente. É evidente que estamos sempre a falar de milhares de milhões de euros. Alguém na sede da empresa Mota-Engil estará a arrepiar-se com esta conversa. Não, na sede, eventualmente, mas todos os atores que estão hoje na Mota-Engil e em todas as parcerias público-privadas são exatamente aqueles que nos vários governos andaram a fazer estes negócios. Quem é hoje Presidente da Luz ao Ponte? Ferreira do Amaral, que foi Ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva. E o Ministro das Obras Públicas de Guterres, que era Jorge Coelho, está na mesma Mota-Engil, nas parcerias público-privadas. Agora já não está, esteve a tempo. Não está, mantém-se por lá, mas não como Presidente Executivo, digamos. Valente Oliveira, que era Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está na mesma Mota-Engil. E assim sucessivamente. Portanto, todos os atores que andaram nos governos a tratar de PPPs estão hoje nas empresas de PPPs. Aqueles que no Parlamento fiscalizam as PPPs são sócios das sociedades de advogados que fazem os contratos para as PPPs. E assim sucessivamente. O que vejo é trabalhadores, pequenos empresários, pequenos proprietários, isto é 99% do povo português, a pagar os juros da dívida pública no exterior, que é perfeitamente necessário e admissível, e a pagar PPPs, fundações e milhares de institutos que pertencem aos barões políticos, às empresas monopolistas, às empresas ligadas à mesa do Orçamento de Estado e municípios. Amigos, os nossos antepassados, que devemos respeitar, nunca fizeram um porto de águas profundas naquele sítio que é abatido das tempestades, das marés vivas, aquilo é uma desgraça. Não tem condições nenhumas e andam a dizer-nos que tem. Depois querem furar as arribas, que era uma coisa muito protegida em termos de ambiente, querem furá-la metendo lá um comboio. O nosso porto de águas profundas, que é construído no interior, tem capacidade suficiente e dá para cruzeiros e para mercadorias e para tudo. Há uns senhores da Simpor que queriam fazer uma atracagem de navios de grande porte para exportar cimento, ninguém lhes dá cavaco no governo, ninguém quer saber da proposta deles e não falam nisso. E andam todos a querer tirar para a especulação imobiliária uma construção que não existe dinheiro de privados para fazer, estão à espera que o Estado faça, para depois os privados irem lá e ficarem a explorar aquilo. Disse bem? Sim. Cheira-me tudo muito complicadamente. Nós temos tido um problema ao longo destes últimos 20 anos e é isso que fez a dívida pública. É que no Orçamento de Estado, que, enfim, o Estado português gastará da ordem de 70 mil milhões de euros por ano, sim, e há 6 ou 7% que são canalizados diretamente para um conjunto de grupos económicos que dispõem do orçamento como se fosse material seu. Portanto, há o risco disto acontecer neste Isso vai acontecer de certeza absoluta. E vai acontecer ainda por cima, invariavelmente, com recursos públicos e depois a receita é privada. É sempre assim. O gasto é público e a receita é privada. E eu pensei até que estava... um porto de águas profundas em Sines, eu pensei até que estava a falar do aeroporto de Alcochete, que eu também imagino que se venha a fazer. Porque, repare... Daqui a 40 anos. Não. A partir do momento em que
um dos atores de referência, um acionista de referência da Lusoponte, que é a Vinci, compra a ANA, é evidente, tem todo o interesse em que o aeroporto seja do lado de lá para aumentar a rentabilidade da ponte em 40% e 50%, como consta já de relatórios internos da própria empresa. Ou seja, eles já estão a prever que vão aumentar a faturação da ponte Vasco da Gama na medida em que vão passar o aeroporto para o lado de lá. E como é que se constrói um aeroporto do lado de lá? Com os negócios imobiliários da Portela. O aeroporto do lado de lá é uma operação rentável. Meus senhores, estaremos bem entregues se a nova geração não impedir estas coisas todas.